Eu vou usar o fio amigurumi da Círculo na cor 5203, que é esse verde maravilhoso, mas você pode usar a cor da sua preferência e o fio da sua preferência. E no caso, para trabalhar esse fio, vou usar a agulha 3 milímetros. Então, vou começar fazendo 6 pontos no anel mágico. Nessa carreira, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior. Então, você vai fazer um ponto em cada ponto e ao final da carreira continuar ali com os 6 pontos. Então, eu ajustei ali o anel mágico, fechei mais um pouquinho, porque agora a gente vai fazer a terceira carreira. E na terceira carreira, a gente vai trabalhar 6 aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto, né? E ao final da carreira, a gente vai ficar com 12 pontos. Então, eu fiz lá a terceira carreira e ajustei ali, né, o conezinho, porque a gente vai fazer esse formato de cone. E agora, na quarta e na quinta carreira, a gente vai fazer 12 pontos em cada carreira. Isso quer dizer que a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição nessas duas carreiras. Agora, na sexta carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, fiz ali um ponto, marquei o início da carreira e fiz um aumento. E vou prosseguir fazendo um ponto e um aumento e vou repetir essa sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ter 18 pontos. Agora, na sétima carreira, eu vou fazer 18 pontos, né? Ou seja, um ponto em cada ponto, né? Somente repetindo os pontos da carreira anterior. E na oitava carreira também eu vou fazer a mesma coisa. Agora, vamos fazer a nona carreira. Na nona carreira, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, eu faço ali o primeiro ponto, coloco o marcador no início da carreira. Marcador também é uma coisa opcional, né, gente? E aí, fiz os 2 pontos e no próximo faço um aumento. E vou fazer isso na volta toda, né? Repito 6 vezes e ao final da carreira eu fico com 24 pontos. Agora vem a 10ª carreira. Prepara o print aí, tira um print dessa parte, porque a gente vai fazer exatamente isso que eu tô falando aí no print. Então, eu vou fazer ponto alto, tá? Vou trabalhar ponto alto nessa carreira. E como que eu vou fazer? Não no primeiro ponto, no segundo ponto da carreira, eu vou inserir a agulha para fazer o ponto alto, tá? Mas o detalhe é que eu vou pegar somente a alça da frente. Então, essa carreira inteira, a gente não vai pegar essas duas carreiras, não. Essas duas alças, não. A gente vai pegar só a alça da frente do ponto. E aí, eu preparo ali a agulha para fazer o ponto alto. E vou fazer, então, um total de 5 pontos altos dentro dessa alça. Então, se você não sabe fazer ponto alto, eu vou deixar um link aqui na descrição explicando como fazer. Mas é só seguir exatamente o que eu tô fazendo aí no vídeo. Então, ó, tá vendo? Vai ficar aí uma abinha, né? Um saiotinho. E aí, eu vou pular um ponto e no próximo, eu pego de novo a alça de fora, faço ali um ponto baixo, pulo um ponto, e aí no próximo, pegando também a alça de fora, eu vou fazer 5 pontos altos. E depois eu vou seguir nessa sequência
até o final da carreira. Então, eu sigo essa sequência 6 vezes. Então, não tem segredo aí. Agora, eu vou fazer um ponto alto bem devagar para vocês verem. Eu laço a linha na agulha, atravesso ali o ponto, busco a laçada, puxo o laço através de 2 laçadas e depois através das outras 2 laçadas. E assim eu vou fazendo. Se tiver difícil para você ver, né? Se estiver muito rápido, você pode mudar as configurações da velocidade do vídeo. Você pode ir nas configurações do vídeo, né? Tem uma engrenagenzinha ali no lado direito, na parte de cima do vídeo, e você pode ir lá em velocidade de reprodução e diminuir. Vai estar a velocidade 1, você pode pôr 0,75 ou 0,5 e você vai ver essa etapa aí eu fazendo bem devagar para você acompanhar. E se você acha que está muito lento esse vídeo, você também pode acelerar, né? Você pode ir lá nessa mesma opção de velocidade e ao invés de deixar no 1, você pode deixar no 1,25, 1,5, 1,75 e aí você vai ver o vídeo em alta velocidade. Então, vou aí terminar essa volta. E terminei a volta e agora, para finalizar, eu faço ali um último ponto baixo. E agora a gente vai trabalhar nas alças de dentro da carreira anterior, tá? Aquelas alças de dentro que ficaram sem trabalhar, porque a gente só pegou as alças de fora. E aí, o que a gente vai fazer no caso, nessa carreira? Essa carreira eu vou chamar de carreira 11. E na carreira 11, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, a gente estava com 24 pontos na carreira número 9 e a gente vai seguir como se a carreira 10 aí não existisse. Só que a gente vai trabalhar sempre somente nas alças de trás, que são as alças que estão disponíveis ali para a gente. Então, ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição, na volta inteira. E aí, terminei essa carreira e vamos para a carreira 12. Na carreira 12, a gente também vai fazer 24 pontos. Só que dessa vez, a gente vai poder pegar os pontos por completo, né? Não precisa pegar só a alça de trás. Pega as alças normalmente ali dos pontos da carreira anterior e você vai fazer pontos sobre pontos sem aumento e nem diminuição. Vamos agora para a carreira 13, nessa carreira a gente vai fazer 3 pontos e 1 aumento, então eu tiro o marcador ali da carreira anterior, faço o primeiro ponto, coloco de novo ali o marcador de carreira, faço o segundo ponto, faço o terceiro ponto e no próximo vou fazer o aumento. E vou seguir essa sequência até o final da carreira, então eu vou repetir essa sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ficar com 30 pontos. E agora vamos para a carreira 14. Na carreira 14 e na carreira 15, eu vou fazer 30 pontos em cada carreira. Então, ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Então, vou fazer a volta inteira da carreira 14 e também a carreira de número 15. Aí, na carreira 16, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer 4 pontos baixos e 1 aumento. Então, eu faço o primeiro ponto, marco o início da carreira e eu vou fazer segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e no quinto eu vou fazer um aumento. Repito a sequência até o final da carreira, eu vou ficar com 36 pontos. Agora eu preparo o print, porque a carreira é 17, tira um print aí, gente. Nessa carreira a gente vai fazer os pontos igualzinho a gente fez na carreira 10, tá?
Então, a gente pula um ponto ali, o primeiro ponto. No segundo, a gente vai fazer 5 pontos altos, pegando somente as alças de fora. Então, faço 5 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E depois, pulo um ponto. E no próximo ponto, pegando de novo a alça de fora, vou fazer ponto baixo. Pulo mais um ponto. E no próximo ponto, pego as alças de fora e vou fazer 5 pontos altos dentro do mesmo ponto. E vou seguir nessa sequência num total de 9 vezes, tá? Então, terminei a carreira 17. Eu finalizo ali fazendo um ponto baixo. Então, eu vejo ali onde começou a carreira e vou fazer um ponto baixo ali antes do início da carreira, né? E aí, eu vou pegar agora aquelas alças de dentro da carreira anterior para fazer a carreira 18. Na carreira 18, eu vou repetir os pontos da carreira anterior, ou seja, vou fazer 36 pontos, tá? Então, tanto a carreira 18 como a carreira 19 e carreira 20, a gente vai fazer 36 pontos em cada carreira. E na carreira 21, a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos e um aumento. Então, faço o primeiro ponto, segundo ponto, segundo ponto. Tem hora que escapa mesmo, né, gente? Então, vamos lá fazer os 5 pontos. A mão fica meio boba às vezes, né? É sinal que é hora de alongar os dedos. Alongar as mãos, fazer aquela pausa. Mas aí eu faço 5 pontos, um aumento, repito a sequência 6 vezes, ao final da carreira ficou com 42 pontos. Vamos para a carreira 22. E da carreira 22 até a carreira 24, a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, ponto sobre ponto, cada carreira vai ter 42 pontos. E na carreira 25, tira um print aí, gente, porque a gente vai fazer igualzinho a gente fez na carreira 10, na carreira 17, trabalhando as alças de fora e fazendo aquelas sequências de pontos altos. E a gente vai fazer 10 vezes essa sequência, né? Para ficar com 10 babadinhos ali na volta. E ali onde eu comecei, onde eu terminei a carreira, vocês vão reparar que fica ali uma emenda bem marcada ali, né? Dá pra ver que a carreira começou e terminou ali. Então, a gente vai prestar atenção na hora de colocar os olhos para colocar no lado oposto, né? Se você conseguir fazer essa emenda aí de carreira imperceptível, melhor ainda. Mas eu não vou explicar essa forma de fazer aqui não, porque eu ainda não aperfeiçoei essa técnica, então eu faço dessa forma. Terminei então a carreira de número 25 e vou colocar os olhos. Então, eu coloco os olhos entre a carreira 21 e 22 e vou deixar 10 pontos de distância. Então, na carreira 26, eu vou fazer diminuições, tá? Então, eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição. Então, pego ali as alças de dentro, né? E vou trabalhar uma sequência de 5 pontos e uma diminuição. E repetir essa sequência 6 vezes e ao final da carreira eu vou ficar com 36 pontos. Só que tem um detalhe, né, gente? A gente vai fazer a diminuição, só que pegando uma alça só. E como é que faz?
a gente pega, ó, eu pego o ponto, mas não finalizo. Pego a laçada no outro ponto e também não finalizo e finalizo tudo de uma vez, tá? Então, eu vou mostrar de novo. A gente vai lá fazer 1, 2, 3, 4 e 5 pontos, certo? A diminuição, eu pego o ponto, mas não finalizo, vou pro próximo, pego e aí sim eu finalizo, tá? E faço isso na volta inteira, essa sequência, para ficar com 36 pontos na carreira, é isso mesmo. Agora, na carreira 27, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Aí eu já posso voltar a fazer diminuição normal, né? Porque eu já tenho ali as 2 alças disponíveis. E eu gosto de fazer aquela diminuição que o pessoal diz que é invisível, né? Pego só as alças da frente do ponto e faço a diminuição. E se vocês não sabem fazer esse tipo de diminuição, também vou deixar um link de uma aula aqui ensinando a fazer a diminuição. E eu ensino a fazer esses 2 tipos de diminuição nessa aula. Então, se você tiver dúvida, vale a pena dar uma olhada. Então, finalizo ali a carreira com 30 pontos, né? E vou ainda fazer uma última carreira de diminuições, que é uma carreira com 3 pontos e uma diminuição, onde a gente vai ficar ao final com 24 pontos. Finalizo ali a carreira, ficou dessa forma. E aí, eu vou cortar o fio, eu deixo um pouco de espaço de fio, para o caso de precisar costurar alguma coisa. Puxo ali a alça para finalizar e não ficar desfiando mais quando eu puxar. E ficou assim, por enquanto, a nossa copa de pinheirinho de Natal. A gente vai começar fazendo uma bordinha branca no entorno da árvore, né? Ali em volta daqueles babadinhos que a gente fez anteriormente. Primeiro você faz o nó corrediço, que é aquele nó que a gente faz quando a gente vai fazer uma série de correntinhas, tá? Então, tem essa opção de fazer fora do trabalho. Primeiro a gente faz o nó corrediço, aí a gente solta ele da agulha, passa a agulha por dentro dos pontos, e aí sim a gente puxa a laçada do nó através desses pontos. E aí eu vou trabalhar em pontos baixíssimos, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos em cada ponto. Porque se eu fizer um ponto baixíssimo em cada ponto, o trabalho vai ficar repuxado e não vai dar certo. Então, é sempre 2 pontos baixíssimos em cada ponto. E a gente vai fazer nesse ponto, que é o babadinho, né, da árvore de Natal. E sempre atravessando as 2 alças do ponto da borda. Dessa forma, quando a gente olha a árvore por cima, como a gente está olhando agora, a gente vai ver certinho o desenho dos pontos dessa série de pontos baixíssimos. Então, essa bordinha branca, ela vai ficar por cima dos babadinhos. Então, chegamos aqui no final da nossa carreira de pontos baixíssimos, e o que a gente vai fazer é finalizar unindo a linha branca do fim ao começo. E a gente vai fazer isso usando ponto baixíssimo também. Eu vou fazer passando a agulha por dentro das 2 alças do ponto baixíssimo, certo? E aí, puxei a alça ali para não desmanchar o trabalho. Eu posso cortar o fio e puxar a alça de uma vez. E depois a gente vai esconder esse fio mais tarde. Agora, eu vou fazer essa bordinha nos outros babadinhos e a gente já volta. Seria bom se a gente estalasse o dedo e ficasse pronto, né? Mas na realidade não é assim que funciona. Então, eu já volto. Voltei, então eu fiz o babadinho, a bordinha nos outros babadinhos. E agora a gente vai fazer a estrela do topo da árvore. E vou usar o fio amigurumi,
E a agulha número 3, o fio amigurumi é esse código que vocês viram aí, é um amarelinho claro, né? Eu não usei o amarelo canário nesse trabalho porque eu achei que o amarelo canário é muito vibrante e ia ficar brigando com o tom de verde da árvore de Natal. E eu queria que fosse um trabalho delicado, né? Não queria que fosse uma coisa muito gritante, muito saturado de cor. Então, eu comecei fazendo o anel mágico e colocando 8 pontos no anel mágico. Fecho o anel mágico e na segunda carreira eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer somente um ponto, tá? Então, eu faço um ponto e nos outros pontos eu vou fazer aumentos. Então, primeiro eu marquei o início da carreira e agora nos outros pontos eu vou fazer 2 pontos em cada ponto. E ao final da carreira eu vou ficar com 15 pontos. Então, percebam que se nesse primeiro ponto eu tivesse feito um aumento logo de cara, ao final eu ia ficar com 16 pontos nessa carreira. E não é o que eu quero, porque eu quero um número que dê para dividir por 5. Porque a estrela tem 5 pontas, certo? Eu terminei a segunda carreira, fiquei com 15 pontos. E agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 5 correntinhas. Certo? Aí, não na primeira correntinha, nem na segunda correntinha. Na terceira, eu vou inserir a agulha para fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, aí no próximo ponto eu vou laçar a linha e inserir a agulha para fazer meio ponto alto. E no próximo ponto eu vou laçar a linha e inserir a agulha no ponto para fazer um ponto alto, que é aquele que a gente puxa 2 vezes. E aí eu vou pular um ponto, no próximo eu faço ponto baixo. Depois eu vou fazer no próximo outro ponto baixo. E aí eu vou repetir a sequência de 5 correntinhas. E vou lá no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Vou lá no segundo, faço meio ponto alto. E vou lá no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer essa sequência 5 vezes, né, até chegar ao final da carreira, tá? Até ter uma estrela de 5 pontas. Voltei aqui, tô finalizando a quinta ponta com ponto baixíssimo, tá? E essa é a estrela, mas a gente vai fazer ela em dobro, certo? Eu faço 2 para poder costurar uma na outra para dar mais firmeza. Então, a outra estrela é igualzinha a essa primeira, não tem diferença. E eu corto o fio. Corto o fio, puxo a laçada e eu vou sobrepor as 2 estrelas para costurar uma na outra, não tem segredo. E agora, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou costurar as 2 estrelas juntas, usando o próprio fio que sobrou ali da confecção da estrela. E eu não vou colocar enchimento nessa estrela, mesmo porque depois a gente vai costurar a estrela no topo da árvore e quanto menos pesado, melhor, para ela não ficar tombando. E eu vou usar esse fio dourado. Ó, tem que tomar cuidado para não perder os botões. E vou usar uma agulha que passe nesses botões, né? Verifica primeiro se a agulha passa no buraquinho do botão, que o buraquinho é pequeno.
Por isso que eu não vou usar minha agulha de tapeçaria, óbvio. E vou usar esse fio dourado para dar um charme aí. Mas você pode usar o fio da sua preferência, pode ser até um fio vermelho mesmo. Ou o fio combinando com a cor de botão que você escolher. Mas outra opção também, gente, se vocês não acharem esses mini botões, vocês podem colocar paetês ou lantejoula. Lantejoula eu acho que dá para encontrar em qualquer papelaria e fica super legal. Você acha de vários tamanhos, várias cores. E acho que é uma ótima opção também. Então eu vou colocar ali os botões de forma mais ou menos aleatória em volta da árvore. Bem aleatório mesmo. Ali no topo eu vou colocar só 3 botões. Nesse segundo andar aí eu coloquei 5 botões. Aqui na parte, nesse terceiro degrau, eu optei por deixar somente 2 botões vermelhos na parte da frente, como se fosse 2 bochechinhas, tá? E já vou costurar então a estrela no topo da árvore. Eu venho ali com um fio amarelo. Eu podia usar o fio da própria costura da estrela, né? Mas eu esqueci e acabei cortando, né? E vou costurar a estrela no topo da árvore. Eu vou costurar sobrepondo ela um pouco ali na parte da frente, sabe? Não vou costurar imediatamente ali no topo, porque se eu costurar muito no topo, ela vai ficar tombando. Com a ajuda da minha agulha de tapeçaria, inseri as pontas dos fios para dentro do trabalho e cortar. E para fazer o vaso, eu perguntei lá no Instagram que cores vocês queriam e vocês escolheram bege, verde e vermelho. Então, eu vou usar o verde bandeira para fazer um contraste aí com o verde do pinheiro. E vou usar vermelho. Esse verde aí, eu não tenho certeza qual é o código da cor. Mas é um verde bandeira. Eu ganhei esse fio já sem o rótulo, então eu não sei. Então, eu vou começar com o fio bege. E vou fazer 8 pontos no anel mágico. Então, eu fiz ali os 8 pontos, fecho o anel mágico. E vou fazer agora a segunda carreira. E na segunda carreira eu vou fazer 8 aumentos. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Então, eu faço o primeiro ponto, marco o início da carreira, faço o aumento e repito essa sequência 8 vezes até o final da carreira. E ao final da carreira, eu vou ficar com 24 pontos. E agora, a gente vai fazer a quarta carreira. E nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos e um aumento. Então, eu fiz o primeiro, coloco o marcador, fiz o segundo. Aí, eu faço um aumento e repito essa sequência de 2 pontos e um aumento 8 vezes até o final da carreira. E ao final da carreira, eu vou ter 32 pontos. E agora, eu vou fazer a quinta carreira. E nessa carreira, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. Então, faço o primeiro, coloco o marcador,
faço o segundo, faço o terceiro e aí eu faço um aumento e repito essa sequência 8 vezes e ao final da carreira eu vou ter 40 pontos. E agora eu fiz já a base do vasinho, então eu vou começar a fazer repetições de carreiras. Então, na sexta carreira, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vamos lá, fazer ponto sobre ponto, só que eu vou pegar somente uma alça. Eu não vou pegar as duas alças, vou pegar somente uma alça do trabalho, que é a alça de trás. Porque dessa forma, a gente vai deixar a base bem definida, bem marcadinha ali, a bordinha da base. Então, essa carreira vai ter 40 pontos. Chegando ao final da sexta carreira, eu vou começar agora a sétima carreira. Nessa carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, normal, pegando as duas alças do ponto, normalmente. Ao final da carreira eu vou ter 40 pontos. Então, eu vou fazer repetições de pontos e até a 10ª carreira, tá? Então, fiz até a 10ª carreira. Então, eu fiz 5 carreiras de repetições de pontos. E agora, eu vou fazer uma carreira de repetição, só que trocando de cor, tá? Então, a 11ª carreira, eu vou fazer no verde bandeira, ou você pode fazer aí da cor da sua preferência. Se quiser fazer o vasinho inteiro de uma cor só, tudo bem também. Mas eu tô fazendo, trocando cor pra dar um charme e também pra levar em consideração o pedido de vocês lá no Instagram. E aí, chegou ao final da minha carreira com o fio verde e vou fazer agora uma carreira com o fio laranja. Laranja não, vermelho. Aqui eu já tinha desmanchado o último laço do último ponto, então já tava no jeito, fiz igualzinho eu fiz para colocar o fio verde, mas agora eu tô trocando pelo fio vermelho. E agora eu venho de novo com o fio bege, tá? E vou fazer uma carreira com o fio bege. E lembrando que essa carreira aqui, ela tem 40 pontos, certo? E agora, a gente vai fazer uma outra carreira. Só que essa carreira, a gente vai fazer pegando só as alças de dentro do ponto da carreira anterior, tá? Eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. E é importante a gente ter 36 pontos, porque a gente vai costurar naquela carreira do pinheiro que tinha 36 pontos, que é a carreira ali da base, que não são as últimas carreiras, é a carreira que tem logo depois do último babadinho, tá? Aquelas outras carreiras que a gente fez diminuições no pinheiro foi para ajudar a estruturar a peça. Então, é nessa carreira que a gente vai costurar a última carreira do vasinho.
Aí, para fazer a base ali do vasinho, eu tive a ideia de pegar essa tampinha de geleia, de pote de geleia, que é do mesmo tamanho ali da base, mais ou menos do mesmo tamanho. E essa tampinha vai me ajudar a firmar bem o formato do vasinho e ao mesmo tempo dar um pouco de peso, né, para o vasinho não ficar tombando. Você pode usar ali um disco de papel ou de repente pode colocar pedrinhas para dar peso. Eu coloquei ali também restos de fios e enchimento. Os restos de fios vão ajudar a deixar a estrutura um pouco mais rígida e também a gente aproveita esses restinhos de fio que a gente não usa mais. E aí eu vou posicionar a peça para fazer a costura. Então, essa parte onde a gente emendou os fios, eu vou colocar para trás da peça, para não atrapalhar o visual da peça, certo? Então, eu vou ter esse cuidado de deixar para trás. E eu vou pegar o próprio fio que deixei ali da arvorezinha para costurar a árvore no vaso, tá? Então, aqui é como se eu fosse costurar um amigurumi comum, uma cabeça no pescoço, tá? É o mesmo princípio, eu vou pegar sempre um ponto no vaso e um ponto no pinheiro. E aí eu coloco um pouco mais de enchimento antes de terminar o fechamento da peça. Só o suficiente ali para deixar bem firme a peça. Então, para fazer o bordado da boca, eu vou usar o fio amigurumi preto. Eu peguei um retalho de fio que eu tinha aqui mesmo. É bom a gente sempre aproveitar os retalhos, né, gente? Então, eu vou fazer uma boquinha em forma de V, porque eu acho que fica bem bonitinho. Aí, como eu entrei e saí com o fio preto pelo mesmo ponto, depois é só eu dar um nozinho ali, 2 nozinhos no fio preto. E depois é só esconder esses nós dentro da peça, como eu sempre costumo fazer com os bordados. E aí eu finalizei o pinheirinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!